Fala galera, então, montamos a nossa cena e estamos prontos para começar a desenvolver os nossos shaders. Mas primeiro, é importante que a gente entenda o que são os itens que vão alterar os nossos shaders. E em sua grande maioria são ou nodes, que vocês já viram como eles funcionam, né? Alguns poucos deles, ou texturas. E sobre texturas, que são assim os mapas, né, todas as informações que vão casar no nosso modelo e alterar os atributos dos shaders, existem dois tipos principais de texturas, que são as texturas procedurais e as texturas de bitmap. Eu vou explicar para você a diferença entre essas duas e também vou te dar algumas referências de sites bem legais que você pode baixar texturas para aplicar nos seus modelos, beleza? Então vamos nessa. Vendo aqui, ó, primeiramente, né, a nossa ceninha aqui, vale a pena lembrar de salvar a cena, porque até agora a gente não salvou nada. E como a gente está começando bem do básico, para salvar uma cena no Blender é bem simples, você vem aqui em File, Save As, ou Ctrl+Shift+S. E aí você manda a cena para o seu diretório preferido, coloca o nome dela e salva. Pronto, agora se você tiver um crash ou se tiver algum problema com render, você consegue voltar a abrir aquela cena de onde você parou. Então vamos lá, gente. Primeiramente, a gente precisa de texturas para trabalhar, né? E de onde vêm essas texturas? Eu fiz um trabalho de coleção de alguns deles e eu vou passar com vocês aqui rapidamente. Esses links vão estar na descrição desse vídeo, vocês podem clicar lá tranquilamente. E deixa eu passar aqui com vocês o que são esses sites. Eles, no geral, são bem legais. Primeiramente, o Textures, que é um site sensacional porque o library dele é infinito, tem muita textura, tudo super bem catalogado e, apesar dele ser pago, ele também libera créditos livres para você baixar suas texturas. Então, eu recomendo muito que você dê uma analisada nele. É muito legal, por exemplo, se você vier aqui em chão, floors, você tem aqui muitíssimas texturas e grande parte delas já estão tileable. O que é tileable? É quando a textura é duplicada no seu objeto, né? Se você colocar essa textura aqui emendando com ela mesma do lado direito, elas vão encaixar perfeitamente. Então é uma coisa bem legal, recomendo muito usar esse site. Se você trabalha com CG, vale muito a pena pagar esse site aqui. Outro site legal também é o Texturify, que é parecido com o CG Textures, mas tem o conteúdo livre. Então, assim, sei lá, vou aqui em concreto. Todas as imagens aqui estão disponíveis para baixar e tem muita coisa mesmo, a resolução também é boa. Eu recomendo vocês darem uma passeada aqui e encontrarem texturas que vocês curtem aqui. O tamanho original em 5000 pixels, então nada mal. É uma ótima pedida também. Outro site é o 3D Textures, que vem com bastante materiais já com mapas em PBR. Lembra que eu falei sobre o shader PBR, que é o shader fisicamente physically based, né? Physically based rendering. Então ele já disponibiliza texturas que são feitas para funcionar nesse esquema dos mapas de PBR. Por exemplo, vamos ver aqui esse telhadinho. Você tem de cara o material do telhadinho com mapa de difuso, mapa de normal, mapa de displacement, mapa de roughness e mapa de ambient occlusion. O que isso aqui quer dizer? Cada um desses atributos é um atributo que vai espetar lá no seu shader, né? Ele é um dos nodes que vai se conectar com, aqui clicando na bolinha, com um desses aqui. Então a gente vai fazer isso mais para frente, para você aprender a fazer isso também, mas eu estou só dando uma visão geral. E muito bom. O site do Textures também faz isso. Ele também tem bastante textura PBR. Olha aqui, ó. Objects, PBR Materials, ou seja, materiais PBR, conforme a gente explicou anteriormente. E tem um monte de materiais, muitos desses feitos no Substance Designer, que é um software que gera esses mapas de textura finais através de texturas procedurais. E cara, ó, tá bonitinho, preparado para você é só baixar e colocar eles nos lugares corretos, que a gente vai fazer mais para frente. Continuando aqui nas nossas referências, então esse é outro site muito legal, que é o 3dtextures.me.
O Free Stock Textures, que também é outro site de texturas gratuitas, tem bastante mapa legal, tipo esse aqui de Grunge, né? E se a gente colocar aqui, deixa eu ver se ele tem uma library aqui em browse, tem bastante variações legais que você também consegue utilizar para construir seus shaders, algumas até de referências. Bem parecido com o Textures, mas sem os materiais PBR e gratuito. E tem o Texture Haven, que é o site que eu mais recomendo para você baixar HDRs. Ele também tem uma parte só de texturas e a grandíssima maioria delas é PBR. Então, por exemplo, olhando aqui esse tijolinho, olha que legal, você consegue ver que aqui são todos os mapas, aqui é um mapa de Ambient Occlusion, aqui é um mapa de Diffuse, Displacement, normal e assim por diante. Todos eles preparados para você só espetar lá no seu shader aqui e o seu material vai se transformar nesse aqui. É bem legal, isso acelera muito o processo. Muitas pessoas acabam só fazendo isso e não ajustam seus materiais ou não entendem o que cada um desses fazem. A nossa ideia é que mais para frente a gente vai fazer isso com cuidado para você entender não só como espetar um material desse pronto, né? Essas texturas de PBR já prontas, mas também como editá-las de algum jeito se você precisar e tudo mais. Então beleza, Texture Haven é um excelente site, também é gratuito, eu recomendo muito e ele é sponsorado por usuários. Então, muito legal. Se você tira bastante vantagem desse site, eu recomendo que você doe também. E aqui está as texturas e os HDRs. Excelente site. Por penúltimo, a gente tem o CG Bookcase, que também é uma ótima base de referência para textura PBR e outros materiais. Também é de graça. E a gente tem, por último, esse site aqui que é bem interessante, chamado Texturing XYZ. O que é legal desse site? Ele é pago, só que ele se tornou um standard de qualidade de materiais de scan, de pele e coisas assim. Então, por exemplo, olha aqui, vamos ver aqui, Skin e Multi-Channel Faces. A galera escaneou rostos que simplesmente são super detalhados. Então, eu consigo entender pelos mapas como eles conseguem fazer texturas tão boas de pele. Todo mundo que trabalha com ZBrush, Likeness e faz esse tipo de trabalho deveria totalmente dar uma olhada nesse site aqui, porque são as melhores texturas de pele disponíveis no mercado. Você pode também misturar elas com a sua escultura e tudo mais. E eu reparei que eu esqueci que é um dos mais acessados hoje em dia, que é o Megascans. O que tem de maneiro aqui no Megascans? Ele simplesmente tem scans de terreno, né? Ele vai lá na praia e tira muita foto da praia e coloca aqui os scans para a gente pegar. E isso é muito legal porque os scans, diferentemente de texturas procedurais, eles são diretamente ligados à realidade, né? O cara pegou e tirou uma foto ali do que é e simplesmente você tem acesso a muita informação que rapidamente deixa a sua cena muito realista. Então, por exemplo, aqui eu vou aqui em pedra dele. Dentro de pedra, ele já tem uma vasta gama de scans, e esses scans vêm com todos os mapas que você precisa para transformar o seu material. Então, basicamente, ó, mudando aqui, eu imagino que ele mostre aqui só com o displacement, e aqui ele está mostrando como ele é tileable, né? Um mapa só ele já está emendando e a gente não consegue definir onde é a emenda do seu mapa. Então, bem legal esse site aqui. E se eu não me engano, ele também é free. O tipo de licença dele é free se você usa o Unreal ou tem o Bundle. Vale a pena dar uma investigada nesse cara aqui, que é basicamente um dos melhores sites de textura disponíveis hoje em dia. Eu vou estar disponibilizando todos esses links para você aqui na descrição. Então não se preocupe em ter que anotar nada e tudo mais. Vou editar aqui rapidamente. Mais um. Perfeito. Então a gente falou aqui agora de lugares onde a gente pode pegar as nossas texturas. Mas como é que o que é a textura bitmap e o que é a textura procedural? Para exemplificar isso, eu vou pegar aqui uma textura qualquer. Opa! Pegar aqui uma textura qualquer no meu drive.
de onde é bem legal também você ir acumulando suas texturas, né? Acho que você gosta. Muitas vezes você acaba reparando que dá para usar as mesmas texturas muitas vezes e conseguir resultados bem legais. Então você acaba tendo seus favoritos. Esse aqui é meu banco pessoal de textura que eu fui guardando ao longo do tempo, né? E eu reparo que muitas vezes são as que eu recorro. Eu volto aqui para pegar alguma coisa. Eu não posso disponibilizar isso para vocês, porque isso seria passar conteúdo de terceiros. Mas eu garanto a vocês que eles vieram de sites igual eu mostrei para vocês. Então, com o tempo, eu fui pegando e fui gerando essa variação aqui. Todas elas são texturas bitmap. O que é uma textura bitmap? Eu vou abrir aqui no Photoshop. Isso quer dizer que ela tem resolução finita. A sua textura ela é composta de linhas, né, de altura por largura. E quando você começa a entrar na resolução mais a fundo, você vê que ela perde resolução e fica até o nível do pixel. Se você estiver usando essa textura para usar controlar algum efeito no seu shader e ela tiver com a resolução estourada assim, você vai ver isso acontecendo. Por exemplo, vamos testar, tá? Eu vou pegar essa textura aqui e vou jogar no nosso material da bolinha. Olha que legal. Vem cá a textura. Estou jogando aqui a cor na base. E de cara a gente vê que ela já foi aplicada aqui na nossa esfera. No entanto, e está perfeita, né? Olhando assim, ela está perfeita. No entanto, se eu começar a ficar perto demais, a mesma coisa que aconteceu lá no Photoshop, quando eu dei um zoom muito grande, vai acontecer aqui. E isso traz falta de realismo. A sua textura e, consequentemente, o seu objeto vão ficar fakes. Então, é muito importante que você sempre tenha resolução no seu mapa para a distância que você vai ver. Óbvio que você consegue quebrar essa regra sempre, porque se você tem uma cena que é feita para ser vista desse tamanho, tá? Ninguém vai ver isso tão de perto. Essa textura vai funcionar perfeitamente bem. Agora, se isso é um objeto, vou voltar aqui para minha câmera apertando 0. Se isso aqui é um objeto grande na sua cena, vamos supor que essa bola fosse grandona assim. Eu já teria uma textura que definitivamente não me serve, ou eu teria que fazer repetições dessa textura. Então, vantagens e desvantagens de textura de bitmap são as seguintes. A textura de bitmap, ela traz bastante realidade, porque muitas vezes ela é uma captura da realidade, né? Uma foto. Então isso é maravilhoso, vai trazer muito realismo ao seu shader. E, em contrapartida, ela tem uma resolução limitada, onde você, muitas vezes, dependendo da cena, vai ser exposto a essa limitação. Tá, e agora vamos pensar na outra. O que é uma textura procedural? Vamos nessa. A textura procedural é o seguinte. Essa textura, ela é um cálculo matemático. Ela não é feita através de um bitmap. Vamos dar uma pesquisadinha aqui no Google só para eu melhorar o meu argumento com você. Vou fechar aqui esses sites que eu abri. E vamos para o pai de todos, o Google. Se eu colocar aqui, ó, Procedural Texture. Eu gosto bastante de pesquisar em inglês porque a gente tem retorno de mais itens de pesquisa. Mas se você procurar em português também, você vai achar. Essas texturas aqui, ó, que vocês estão olhando, ou observando, desculpe, todas elas são texturas procedurais. Por quê? Elas são texturas criadas a partir de cálculos matemáticos. E quando você vai combinando essas texturas, você vai conseguindo efeitos muito complexos. Por exemplo, essa madeira aqui, por estar nessa pesquisa, provavelmente é uma madeira procedural. Mas aí você olha, poxa, Rafa, mas como é que o cara fez isso aqui, esse tipo de textura, se transformar nisso aqui? Então, é o jeito que ele combina essas texturas e vai criando camada em cima de camada, onde basicamente vai te dar um resultado ultra realista e realmente vai ter ali uma textura final que parece muito uma foto. Por que isso acontece? Isso é basicamente porque na natureza, os modelos de como as coisas acontecem, como erosão, o jeito que a sujeira se acumula nos cantos, tudo isso dá para ser feito através de um modelo matemático, né? De como o tempo deteriora as coisas e coisas assim. Então, entendendo esses modelos matemáticos, os cientistas de computação conseguiram desenvolver esses cálculos para texturas, onde ele consegue chegar no nível mais simples dela, e esse cálculo matemático representa de algum jeito o que acontece no mundo.
É por isso que misturando elas, como a natureza faz, misturando modelos de erosão e tudo mais, você chega em resultados realistas. Mas beleza, então, espero que você tenha entendido o que é uma textura procedural e vamos fazer um test drive. Aqui, ó, quero jogar uma textura procedural aqui. Diferentemente das texturas de bitmap, as texturas procedurais já estão dentro do Blender. Eles são nodes de texturas procedurais. Então, vamos chegar aqui e apertar Shift A para adicionar um node. Então, em Shift A, eu vou adicionar um node de Texture e aqui dentro eu tenho um node de Noise, que é o node mais simples de textura procedural. O que é esse Noise? É basicamente, vamos espetar ele aqui na cor base para ele ser aplicado. Lembre-se, ele sozinho não vai fazer efeito algum. Ou você pode também ligar ele diretamente na superfície e ele vai te mostrar aquela textura sem nenhum tipo de influência de iluminação. Isso vale para qualquer node, inclusive os de texturas bitmap, beleza? Mas vamos voltar aqui como a gente estava antes, para a gente ver a nossa textura sendo aplicada aqui na esfera. Então, olha só que legal. Essa textura, eu vou plugar aqui só para ter a visualização puramente da textura, ela é uma textura que tem essas nuvens aqui, né? E esse é o padrão de noise da textura de noise. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode mudar a escala dela, deixar maior ou menor. Eu posso mudar a quantidade de detalhe nela, deixar ela mais simplificada ou com mais detalhes. E eu posso também distorcer essa textura aqui para conseguir efeitos diferentes. Você combinando esse tipo de textura, existem múltiplas delas, você consegue fazer texturas mais realistas. A gente mais à frente no curso vai criar uma textura de mármore 100% procedural. Então a gente vai chegar lá. Aqui eu só quero que você entenda essencialmente o que isso quer dizer. E a segunda vantagem que a gente tem aqui na textura procedural é que, olha só, eu posso chegar no close que eu quiser, que essa textura nunca vai sair de resolução. Ela é uma textura infinita, porque ela é apenas um modelo matemático. Então, tá explicadinho aqui o que é uma textura procedural, o que é uma textura de bitmap. Aí você me pergunta, tá, Rafa, mas eu tenho que escolher sempre? Eu tenho que escolher se eu vou usar uma ou outra? Você pode misturá-las, inclusive. Por exemplo, olha aqui, vamos misturar essa textura de noise com essa textura de concreto, que é um bitmap. Então, procedural, bitmap. Como é que a gente faz isso? Aqui é uma boa hora para a gente aprender a misturar texturas. Eu vou adicionar um node, que é um node de mix. A gente vai ver esse node muitas vezes no futuro. Não precisa ficar anotando, nem se preocupando em decorar isso agora. Mas vamos adicionar aqui, ó, o node de mix. E esse node é o Mix Shader, ou Mix RGB. Mix Shader quer dizer que você vai misturar shaders. O Principal BSDF, esse cara aqui, é um shader. O RGB, ele vai pensar em informação de textura. Então, é esse que eu quero. Estou colocando esse cara aqui e olha que legal. Ó, eu vou misturar o primeiro com o segundo, porque é o Color Input 1, Color Input 2. E vou misturá-lo aqui no shader. E, obviamente, nada mudou, porque eu estou vendo apenas a textura que está ligada diretamente na minha superfície. Para ver a informação de shading, eu preciso ligar o meu node de shader. E olha o que aconteceu. Eu misturei as duas texturas, literalmente, como se eu fizesse uma camada em cima da outra. Eu vou colocar aqui ele diretamente para a gente não ver a influência da sombra. Uma camada em cima da outra no Photoshop. E aqui nesse FAC, que é basicamente Factor, eu posso trocar a opacidade, onde 1 é 100% da nossa textura de concreto e 0 é 100% da nossa textura bitmap. Então, se eu botar aqui em 0,5, quer dizer que é 50% de cada uma delas. E, obviamente, a gente tem blending modes aqui, igual a gente tem no Photoshop. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um multiply, pay. E eu tenho a multiplicação dessa textura sobre essa textura aqui. Então, é isso, galera. É assim que a gente consegue até misturar essas texturas, né? Mas a função específica desse vídeo é para que você entenda essencialmente a diferença entre os dois tipos de textura. Então, galera, com isso a gente conseguiu entender a diferença essencial entre texturas bitmap e texturas procedurais, e você pode até usar as duas juntas, isso não tem problema nenhum. Então, beleza, a gente entendeu aqui como a gente coloca elas em cima dos nossos shaders, a gente traz para dentro do Shader Editor e pluga. Mas como é que essa textura
cai ali no nosso modelo, né? Por default, a gente está usando a bolinha. E a bolinha do Blender, a bolinha default, ela já vem com uma coisa chamada UVW. E é disso que a gente vai falar no próximo vídeo, como a gente controla onde as texturas caem em cima dos nossos objetos, beleza? Então vamos nessa.